Como os homossexuais eram tratados pelo comunismo, de tanto barganhar com empresários e banqueiros, a esquerda brasileira ganhou o descrédito da classe trabalhadora, o que tornou suas passeatas, antes colossais, em pequenos agrupamentos de intelectuais. Desesperada para aumentar seu poder de mobilização popular, a esquerda adotou uma política identitária, onde procurava aliciar grupos minoritários da sociedade, dentre eles os homossexuais. Mas qual é a verdadeira relação entre o homossexualismo e o comunismo? Marx, em particular, comentou raramente sobre a sexualidade, mas Engels, em sua obra A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, em 1884, com base em notas preparadas por Marx antes de sua morte, escreveu: eles caíram na prática abominável da sodomia e degradaram tanto seus deuses quanto a si mesmos, com o mito de Ganimedes. Marx e Engels eram pessoalmente homofóbicos, como mostrado em suas trocas de cartas em 1869, sobre Jean-Baptiste von Schutzner, um rival socialista alemão. Mas se na teoria apresentava apenas uma pequena antipatia, na prática o socialismo era bem mais cruel. Tudo começou na Revolução de Outubro de 1917 na Rússia. Embora a atitude dos comunistas em relação à homossexualidade fosse ambígua, a revolução atingiu seriamente a subcultura homossexual urbana predominante. Foram destruídas todas as infraestruturas das instituições temáticas, banhos, hotéis, restaurantes, salões de beleza, em seu designado combate aos antros da libertinagem. Em 1933, os homens que entravam em contato entre pessoas do mesmo sexo foram declarados espiões e contra-revolucionários, destruindo a sociedade soviética, e as mudanças correspondentes foram feitas no Código Penal. Após a morte de Stalin, as leis anti-homossexuais não foram abolidas e a perseguição até mesmo se intensificou. De acordo com várias estimativas, ao longo dos 60 anos de artigos criminais soviéticos, de 25 a 250 mil pessoas foram condenadas. Além disso, no final do período soviético, as lésbicas foram submetidas à psiquiatria repressiva. Após o colapso da União Soviética, as leis soviéticas anti-homossexuais existiram na Rússia até 1993. Sob Stalin, o sistema de campos Gulag contribuiu para o desenvolvimento de uma subcultura penitenciária especialmente brutal, na qual os homossexuais caíram na casta dos omitidos. Eles foram submetidos à humilhação e violência sistemáticas e realizaram o trabalho mais difícil e sujo. Entre eles estava uma alta porcentagem de suicídios e homicídios.
mas nenhum abuso soviético se igualou aos cometidos em Cuba. O primeiro campo de concentração em Cuba foi o de Guanahacabibes, em 1960, cuja iniciativa foi liderada por Ernesto Che Guevara, que acreditava na rejeição dos crimes contra a moral revolucionária através do trabalho. Essa experiência viria a inspirar a criação das unidades de assistência militar à produção. Estima-se que nelas foram encerrados cerca de 30 mil cubanos, sendo 800 deles por serem gays. Poucos meses antes da primeira convocação para o MAP, foi realizado um expurgo nas instituições de ensino, que foi liderado pela União de Jovens Comunistas para expulsar dos campi elementos contra-revolucionários e homossexuais. A União de Jovens Comunistas, por meio da revista Mela, publicaria a seguinte declaração: "Você sabe quem eles são? Tiveram que lutar com eles muitas vezes, aplicar a força dos operários e camponeses, a força das massas, o direito das massas aos seus inimigos, fora com os homossexuais e contra-revolucionários de nosso campo." Poucos dias depois, a Federação de Estudantes Universitários, por meio da revista Alma Mater, diria: "Os futuros técnicos, cientistas e intelectuais devem ser necessariamente revolucionários, firmes perante o inimigo imperialista. As suas várias formas de penetração e agressão. Nem os elementos insatisfeitos com a revolução, nem os homossexuais são capazes de cumprir esta tarefa. E, portanto, o produto do suor e do sangue de nosso povo não deve ser investido neles, para dar-lhes armas e ferramentas para que possam se voltar contra a sociedade." Os reclusos da UMAP desempenhavam tarefas agrícolas com uma média de trabalho de 60 horas semanais, de segunda a sábado, e às vezes nos domingos. As condições alimentares eram deficientes e de má qualidade. Até comiam gatos e cobras, que os reclusos capturavam enquanto trabalhavam. A alimentação sempre dependeu da condição de cumprimento da cota de produção do dia. O mesmo acontecia com a água. Os reclusos passaram a beber água contaminada que encontraram acumulada nos campos enquanto trabalhavam. Os guardas foram descritos como arbitrários, abusivos e incompetentes. As punições variam de insultos a abusos físicos e tortura. Os reclusos foram privados de água e comida, ameaçados de execução, espancados, enterrados até o pescoço no solo, obrigados a permanecer nas latrinas com águas residuais e amarrados a um poste durante a noite. Um dos objetivos da UMAP era erradicar a homossexualidade, entendendo a homossexualidade como uma doença e um mal social que deveria ser contido. Medicamentos e tratamentos experimentais foram testados em presidiários homossexuais para atingir esse objetivo. Eram aplicadas insulina e choque elétrico, enquanto mostravam fotos de homens nus, e enquanto davam comida mostravam filmes de sexo heterossexual. Às vezes eles os deixavam sem comida ou água por 3 dias e mostravam fotos de homens nus, e depois davam comida e mostravam fotos de mulheres nuas. Segundo relatos de internos, as injeções de insulina causavam um terrível mal-estar. Os detentos urinavam, defecavam e vomitavam de dor.
Os choques elétricos faziam com que muitos ficassem catatônicos, sem conseguir falar. Como vimos, os crimes do comunismo contra os homossexuais foram terríveis. Por isso, a grande maioria da comunidade LGBT não apoia esse sistema. No entanto, alguns grupos são usados como massa de manobra da esquerda. Na sua opinião, esses grupos que usam camisetas de Che Guevara e apoiam os candidatos da esquerda são vítimas da ignorância? Ou são movidos pela ambição de receberem verbas financeiras de partidos políticos? Deixe sua resposta nos comentários. Sua participação é muito importante. Quer saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.